Alô, alô, categoria bancária e alô, alô, mulheres desse espaço, desse Rio Grande do Sul, desse Brasil. Estamos com representações que abrem os nossos horizontes. Hoje a gente vai falar aqui nesse podcast sobre a campanha de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. E vamos conversar com essa mesa importantíssima que temos aqui. Eu sou a Laís Escher. Vou conduzir a nossa conversa e vou apresentar as nossas convidadas para vocês. Aqui ao meu lado, diretora da pasta de Juventude e Gênero, Cláudia Estela Rodrigues Santana de Rezende. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Temos também à mesa aqui a presidenta do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres, presidenta da UBM, União Brasileira de Mulheres, e também conselheira do Internacional, Fabiane Dutra. Essa informação é importantíssima, que o futebol sempre acaba chegando. Se a gente está no estúdio Vicente Raul, não tem como não citar. Bem-vinda, Fábio. Obrigada, Laís. E temos aqui à mesa também a Yalorixá da Roça, a Casa dos Orixás, Patrícia do Xangô. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Laís. Então, gurias, vamos conversar. Peço perdão já chamar vocês de gurias. O hábito, como disse uma diretora eventualmente esses dias, a gente chama até as nossas... ela disse, chama até os meus gatos de gurias. É uma forma de carinho. Mas quero ouvir de vocês. Fábio pode começar, depois Cláudia, Patrícia, sintam à vontade para colaborar. O que são esses 21 dias e de que forma essa mobilização produz mudança na vida das mulheres, em coletivo especialmente, também no âmbito individual? Então, primeiro, Laís, quero agradecer o convite, né? Agradecer especialmente a Cláudia, diretora de Gênero, Juventude aqui do sindicato, pelo convite importantíssimo para nós, mulheres da luta, né? Feminista, antirracista. Essa campanha que já acontece há bastante tempo, né? Inicialmente começava no dia 25 de novembro, o Dia Internacional pela Eliminação de Todas as Formas de Violência contra as Mulheres, e foi uma grande conquista do movimento feminista negro, principalmente, iniciarmos, né, ampliarmos de 16 dias para 21, a partir do dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, felizes por agora ser um feriado nacional, né? Axé. E também porque conscientiza a sociedade como um todo da importância de não só prevenirmos, mas enfrentarmos todas as formas de violência, né? A gente sempre deu muito destaque para o combate à violência doméstica e familiar nesse período, mas hoje em dia a gente também aborda outras violências, como a violência obstétrica, a violência contra os nossos direitos sexuais e reprodutivos, e até por ser um ano eleitoral, né, que tivemos agora recentemente as eleições municipais, a violência política é um debate que está bem em alta e é importantíssimo, né, porque a gente sabe que onde nós temos mais mulheres nos espaços de poder, todas as violências, opressões que sofremos, elas são melhor combatidas, né? Não que não tenhamos vários homens parceiros dessa luta, e é importante, mas para nós mulheres é fundamental para vencermos essa vida de violências que tenhamos mais mulheres nos espaços. E a violência acaba afastando muitas mulheres, né? Sejam da militância cotidiana das associações de moradores, dos espaços estudantis, dos próprios sindicatos, onde a violência política também é bastante frequente. E a gente tem altos índices de feminicídio, né, no nosso país, aqui no nosso estado. Então, também esses dias servem para a gente divulgar, né, a questão dos dados, a importância de ter uma prevenção em toda a sociedade e, particularmente, acredito que desde a educação infantil, porque a violência contra nós mulheres começamos já quando nascemos. Né? Então, é importante, sim, a campanha demais para nós. Perfeito. E ia te perguntar, só complementando também essa pergunta, tu citou essa alteração assim na data ali, né, esse ajuste na data, encerra
no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Exatamente. Do ponto de vista institucional, essa conexão os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que está listado, se não me engano, é o número 5, né? Esse Sim, da igualdade de gênero. Isso. De que forma isso contribui e é relevante nessa hora de levantar essa pauta institucionalmente, né? Sim, eu inclusive faço parte da Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Olha como é, né? Representando a UBM também. Vai conversando e aí vão surgindo as atribuições. E apesar da gente ter uma ODS específica para a igualdade de gênero, né, a gente tem relação com todas, porque a luta das mulheres é muito transversal. E hoje também o Brasil aprovou e indicou a ODS 18, né, que é pela igualdade de raça, né, pela equidade, na verdade, né? Hoje a gente já avançou, porque nós somos diferentes, só que isso não precisa gerar desigualdade, né? E desde o combate à fome, porque também é uma violência, né? Nós temos no nosso país mais de 40% de mulheres chefes de família, né? E não poder colocar a comida na mesa, não ter acesso ao trabalho decente, digno, com direitos, também são violências, né? A falta de participação política, enfim, então nós temos a nossa luta, a relação com vários dos objetivos. O Brasil ficou anos sem sequer apresentar um relatório nacional de quantas metas a gente estava conseguindo atingir, e a gente retomou há menos de 2 anos esse processo, né? Com a eleição do novo governo federal, porque antes a gente tinha um combate do próprio governo aos direitos humanos. Né? Impressiona quando a gente fala, mas a gente tinha o Ministério da Mulher que dizia que meninos tinham que usar azul e meninas tinham que usar rosa. Sim, episódios terríveis, inclusive. Não De dá pra esquecer. violação de direitos, né? De direitos humanos. E eu milito desde a juventude e a gente sempre falou em garantia de direitos humanos de meninas e mulheres. Porque nós não queremos mais. Nós não queremos vingança, como eu digo, nós buscamos justiça, né? E isso não é algo fácil da gente conquistar. Nesse caminho da busca por justiça, a gente sofre diversas violações, né? E no caso das mulheres negras, né, são violações, e se for mulher negra e com deficiência, com alguma neurodivergência, enfim, as violações vão se ampliando. Né? Nós tivemos um episódio horrível de estupro em Santiago, que nós tivemos denúncia ontem, de uma menina autista, né? Que foi num motel, que inicialmente ela teria consentido, mas ela chegou e não quis mais, e é um direito, né? Se hoje nós dissemos, né, e reafirmamos que, inclusive, mulheres casadas têm a opção de dizer, não quero transar hoje, né? Nós temos essa opção em qualquer momento da relação. Só que isso não é respeitado, né? A gente está correndo o risco hoje do Robinho ser solto, né? Depois de toda uma luta que fizemos e a UBM, enquanto amicus curiae, no processo, para que ele e o Ricardo Falco fossem presos no Brasil. Porque o estupro é um crime hediondo e não nos importa se ele acontece na Europa, na África ou aqui na América, os criminosos eles precisam ser punidos. A impunidade, né, ela amplia a violência. Esse sentimento de que não vai dar nada faz com que muitos homens continuem batendo, estuprando e matando as suas parceiras, né? Essa coisa da posse. E que muitas mulheres não se sintam à vontade como é que eu vou dizer assim, para denunciar, para pedir ajuda, para sinalizar que tem algo que não está sendo do interesse delas, né? Que é uma violência de fato, reconhecer isso, assim. Acho que isso que tu menciona é tipo essa compreensão de que tem que tratar como algo que a gente tem como resolver, que não vai justamente resbalar na impunidade, né? Sim. Com o advento da Lei Maria da Penha, a gente incentivou muito as denúncias, né? As denúncias se ampliaram. Muita gente falou, aumentou a violência com a lei. Não. A gente só conseguiu com que as mulheres não tivessem tanto medo de denunciar e que o sentimento da impunidade fosse um pouco menor. Porque antes, pagava uma cesta básica e parecia que estava resolvido. Só que a gente sabe que não. Sim. Né? Só que só a denúncia não basta, a gente precisa ter rede,
né, de enfrentamento, de acolhimento. A justiça precisa funcionar e a gente encontra no caminho vários obstáculos até que a justiça seja feita, e muitas vezes não é. E aí tem o medo, tem a culpa e tem principalmente a dependência emocional e econômica. Muitas mulheres não saem do ciclo de violência ou saem de um e acabam caindo em outro por conta de que não tem uma estrutura, né, para continuar alimentando, sobrevivendo, pagando aluguel. Né? Dependendo do número de filhos, é mais difícil ainda tu sair daquela situação, né? E a geração de emprego, de renda é fundamental. Agora, a questão da conquista da autoestima também, né? Porque a questão da dependência emocional, ela é muito forte. E por vezes o companheiro tá ali dizendo: "Ah, se tu me deixar, ninguém vai te querer. Olha o jeito que tu tá. Olha quantos filhos tu tem, né? Tu não faz nada, tu não presta". São uma série de manipulações, né, que vão minando a autoestima daquela mulher. E muitas vezes ela se sente culpada, ela já via na infância, muitas vezes, a mãe, a avó, a tia sofrer a violência e aquilo era coberto. Né, pela própria família, muitas vezes. Eu costumo dizer que, infelizmente, nós temos mulheres que ainda não sentem as correntes que as prendem, mas também nós temos aquelas que ajudam a acorrentar outras mulheres, que por vezes é a própria família, a própria mãe que diz: "Ai, mas ele te dá tudo. Ah, mas ele te sustenta. Ah, mas se tu largar dele, tu não vai arrumar nada melhor". Sim, e faz uma comparação com outras que já sofreram. Ah, lembra como a vida da tua avó era difícil? Tu Uhum, pelo menos tem uma casa boa para morar, teus filhos têm o que comer, né? Eu acho exatamente. que perguntar para ti, Patrícia, que recebe pessoas, mulheres ou pessoas dissidentes de gênero, enfim, que tenham dificuldades de ser acolhidas, na verdade, não são acolhidas, né? Como é que é isso? A gente fala, né? Estava falando sobre esse reforço institucional para que as mulheres consigam ser ouvidas, para que as pessoas consigam ser acolhidas, mas nesse momento que as pessoas estão sofrendo, é importante uma palavra e uma ação concreta, assim, de não estar sozinha, de que é importante. Me conta um pouco sobre isso, assim. Bom dia, né? Bem, são os meus ancestrais, as minhas ancestrais que me trazem até aqui. Bem, são as minhas filhas, que são mulheres potentes, né? E potentes no meio onde estão. O mais importante é assim, ó, eu penso, hoje pela manhã, eu vou contar um fato bem simples, eu sou muito de vivência. Eu acredito que a vivência ela é diária e cotidiana. Hoje pela manhã, 7 horas da manhã, tocou meu telefone. Ele toca às 4, ele toca às 5. Normalmente, a grande maioria, 90% são mulheres, não que eu não acolha também homens. E era uma mulher que o marido tinha programado um horário para ela encontrar com um advogado que ele está movimentando a separação. O que eu faço? É esses casos que chegam a mim. As casas de candomblé, as casas de batuque, as casas, né, que é né, a África do Rio Grande do Sul, as casas de Umbanda, elas são casas de acolhimento na sua maioria. Mas tem um porém em tudo isso. Elas são uma casa de acolhimento na sua maioria quando Ielorixás conduzem. Nós temos que falar sobre esse assunto e é muito importante falarmos sobre isso. É muito importante, porque a minha vivência dentro da matriz afro foi, eu tive em dois momentos, dois homens conduzindo a minha vida espiritual até o momento que eu disse não, não é mais desta forma que eu gostaria que fosse, porque eu não encontrava este acolhimento que é o qual eu já vivencio há 15 anos, porque a roça, ela tem o aporte que tem em todo o Brasil, porque ela é uma casa de acolhimento de mulheres, mulheres trans, homens trans, de pessoas com alguma comorbidade, que nós já tivemos esse trabalho dentro do axé. Porque o que acontece? As casas, o princípio de uma casa de axé é acolhimento. E nós não podemos perder esse sentido. Nós não podemos perder o sentido da senzala, o sentido do porquê os quilombos, né, existem até hoje, porque são áreas de proteção.
aos nossos saberes e às nossas escolhas. Claro que também tem problemas de violência, também tem, nós discutimos isso muito, nós mobilizamos o último encontro, terceiro encontro de mulheres de axé, falamos sobre isso. Falamos muito sobre isso, das violências sofridas dentro dos terreiros, porque elas acontecem, parece que ninguém quer falar sobre esse assunto. E eu acho que acredito, é um trabalho muito coletivo, né, de mulheres de axé, trazer para 21 dias e trazer especificamente para o dia 20 tem um significado muito grande, principalmente no Rio Grande do Sul. Não que no restante do Brasil as mulheres não sofram tanta violência quanto, mas no Rio Grande do Sul é uma violência muitas vezes velada. Não que não aconteça violência física, ela acontece, mas ela é velada e ela é estrutural. Eu sei porque nós acompanhamos mulheres quando vão denunciar. Se não houver um acompanhamento de uma mulher empoderada junto, a mulher não consegue sobreviver à estrutura institucional. O que eu estou falando? Ela vai na delegacia, ela quer uma proteção e ela não encontra o acolhimento. Se não tivermos mulheres que nem nós. E isso não é no interior, isso é espalhado em todo o Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma vivência recentemente na cidade de Feliz, ao qual a esposa estava separada. Para sair de dentro da residência, ela teve que deixar os filhos com o ex-marido, porque ele prometia, e uma promessa é uma execução. Nós temos que levar isso muito a sério. Uma promessa hoje é uma execução. Um feminicídio, ele começa com a primeira promessa. E ela estava querendo, né, uma liminar para poder ir pegar os filhos, que ela já tinha alugado casa, dentro do ambiente civil, dentro da Polícia Civil. E o tratamento dela, além de ser violento, mas você deixou os seus filhos? Sim. O que essa mulher fez para que isso acontecesse, né? Assim, desta forma. Essa é a leitura. E tinham mulheres atendendo ela. Esse é o mais duro. Mulheres. A Cláudia pode falar, porque vivenciou junto. E dentro dos axés, nós hoje nos encontramos com esse trabalho muito forte. Eu levei a UBM hoje, a União Brasileira de Mulheres está dentro da roça, para que se quebre esse estigma de que você lutar por mulheres, você é uma reacionária. Nós somos reacionários, sim. As nossas avós já eram. Eu falo porque eu sou de uma estrutura de avós, de avós revolucionárias. De avós revolucionárias, de que vieram para mudar e foram fazendo ao longo do processo. Nós não somos um resultado do nada. A gente estava conversando sobre isso antes, né? Nós não somos um resultado do nada. Não somos. Nós somos o resultado de mães que sofreram violência, nós somos o resultado de avós que sofreram violência, de tias, e consecutivamente. Então, transformar o nosso meio em lugar de acolhimento, a roça é uma construção de vida. Eu não entendo construir quartos de acolhimento dentro de uma estrutura espiritual, que se diz que você só pode estar se você for feita. Eu construí uma logística que existe uma fala dentro do candomblé, o candomblé é para todos, nem todos são para ser feitos, mas o candomblé é para todos. Os saberes são ancestrais e você pode trazer eles para dentro da sociedade, para o seu coletivo, não necessariamente para ritualística. E aí, quando eu faço essa construção, ela tem uma dinâmica muito grande de acolhimento de mulheres e crianças junto, família. Eu consegui vivenciar essa estrutura dentro da roça. E hoje são pessoas que estão muito bem estruturadas na sociedade, que chegaram fugindo, que chegaram num estado de violência extremo. E não necessariamente foram feitas dentro da matriz afro. Sim. Para quem não conhece, a roça fica localizada na cidade de Feliz, no Vale do Caí. Conta um pouquinho, assim, como é que começou. A roça é um projeto... eu acho que é um projeto muito em cima da minha vida, porque eu sou uma mãe de 5 crianças e em um grande momento da minha vida solo.
até encontrar meu companheiro, que está comigo há 14 anos. E foi muito difícil levar todos esses comprometimentos, essas missões, que a gente não diz porque missões elas têm um peso muito forte, né? São palavras que foram estigmatizadas. Mas esse dom junto, porque eu rodo a primeira vez, eu tenho 6 anos de idade, dentro de uma família católica. E quando eu construo, porque assim, a primeira vez, com 18 anos, quando é jogado, que eu começo essa procura, que eu não me entendo fora de um coletivo, e não é um coletivo eurocentrado, é um coletivo afrocentrado, eu começo a procurar e todas as vezes eu encontro, tu é nascida feita, tu é nascida feita. E descobrir isso foi muito difícil, porque as palavras, elas no Rio Grande do Sul, elas têm um formato, e quando tu vai para o candomblé, ela tem um outro formato de fala. Né? Eu sou cargo de ventre, a gente fala assim. E não é de ventre, é ventre ancestral. Não sou cargo de ventre da minha mãe, sou cargo de ventre ancestral. E isso vai sendo explicado ao longo da minha caminhada. E quando eu realmente aceito essa jornada, porque você tem que aceitar, você não é obrigada a nada. E você aceita, eu sou mãe de 5 filhos. E todas as mulheres que eu acolho têm filhos. Então eu tive que criar espaços dentro de uma área. Eu nunca pude estar dentro de uma casa 2, 3 quartos. Eu sempre tive que estar dentro de um lugar muito grande, muito maior, com um espaço muito maior, acolhendo as minhas. Então, todo o meu andar espiritual, todo o meu andar afrocentrado sempre foi de acolhimento. Eu aquilombei. Essa é a palavra certa. E sempre mulheres com filhos. Mulheres se separando, mulheres mães solo, mulheres em processo de fazer vestibular e não ter com quem deixar crianças. E eu assumia, junto com todos os comprometimentos e compromissos que eu tinha, né, religiosos, eu ainda assumia. Então, a casa, na verdade, a casa era uma creche. Sim. E que continua até hoje, só que hoje é uma casa de adolescentes potentes, que é a felicidade, né, da FAB, e hoje essa creche está toda na faculdade, toda na universidade. Sim. Então, isso dá resultado. É isso, a Quilombar também faz essa referência de ser um futuro, né? Dá resultado. Eu fui linkando, eu fui fazendo caminhadas, eu fui levando a roça para dentro do IFE, do Instituto Federal da Cidade de Feliz. Eu fui caminhando e justamente levando toda essa juventude junto, mostrando a importância, desenvolvendo projetos dentro do IFE, quebrando tabus que eles não poderiam, filhos de mãe doméstica, né, que essa é uma palavra que não se usa mais, filhas de mulheres trabalhadoras, né, em serviços, né, diaristas, porque hoje é muito difícil nós trocarmos essa palavra, porque essa palavra tem um peso racista. E até, inclusive, dentro dessa domesticidade, dentro dessa essa busca da luta pela violência contra a mulher é algo que é para sair desses espaços individuais, né? Exatamente. Sabe? E aí tu pega e eu fui fazendo essas. Aí para mostrar para elas que existiam movimentos, né, nós encontramos nos movimentos e eu levei para dentro da roça. E hoje nós temos uma rede espalhada já. Não só a roça, ela é a matriz, a casa, a mãe é na Cidade Feliz, mas a roça hoje existe estendida. Sim, em outros ambientes. A gente estava mencionando antes o evento que aconteceu em março. Cláudia, conta um pouco pra gente sobre... O evento que aconteceu em março, que foi o terceiro encontro das mulheres de axé, que foi lá na roça, foi junto com o congresso da Rede Afroambiental. Então, foi possível reunir esses dois momentos, né? E foi antes das enchentes, foi um mês antes, né? Antes. E aí eu queria que a mãe Patrícia falasse um pouco sobre isso, porque também tem essa questão do racismo ambiental, que tem sido vivenciado muito na roça em função das enchentes, do que aconteceu lá.
que eu acho que é até um momento importante de colocar, né? Porque eu acho que isso tem acontecido também em outros espaços, né? E espaços que na sua maioria, né, são comandados por mulheres, nas casas, nas vilas, né? Então, acho que a gente precisa falar sobre esse momento que aconteceu no Rio Grande do Sul e que impactou tanto a vida das mulheres. E aí eu queria passar para a mãe Patrícia para falar um pouco tanto de março e linkar esse março com abril, que lá foi em 30 de abril que aconteceu o deslizamento. Sim. Então, que fizesse esse recorte aí para nós. Março foi uma construção potente. Nós conseguimos, né, a Fábio, enquanto presidente da UBM, né, nós conseguimos tirar do eixo eu combato muito essa coisa do eixo, porque todos os movimentos eles acabam sendo Capital, né? Em uma cidade específica. não, na resume, capital, é. na capital. É como se e isso é um combate que eu tenho até no meio político, que eu falo. Você é deputado de uma capital? Não, você é deputado de um estado, você tem que se comunicar com o seu estado, independente de qual linha você tenha política. E março foi uma construção, ela foi uma construção da política de mulheres, porque foi o congresso, terceiro congresso de mulheres ubemistas de axé. Porque parece que mulheres de axé não são feministas, né? E nós somos, sim. Quando nós falamos de feminismo popular e comunitário, nós encontramos nesses espaços, né? E aí nós conseguimos construir, fomos assim, agraciadas, né, com um congresso maravilhoso. E veio junto, nós conseguimos linkar junto a rede afroambiental, que hoje é conduzida, uma das personalidades conduz, é o pai Aderbal, mas a mãe que trouxe essa discussão, mãe Beata de Iemanjá, uma mulher de axé, uma mulher de luta, uma mulher negra, uma ativista, uma mulher acolhedora. Então, quando nós debatemos de colocar um palestrante junto com ubemistas e mulheres de axé, se colocou em função da maternidade, do matriarcado que ele traz. Não parte a partir dele. Ele representa a mãe que, né, que partiu, né, para a massa de origem, enfim. E que, né, deixou esse grande legado para nós. E eu me sinto parte desse legado. E nós tivemos um debate muito grande sobre o racismo ambiental. Tema muito pouco falado no Rio Grande do Sul, mas que já é falado no Rio de Janeiro desde os anos 80. Mas no Rio Grande do Sul nem se escutava falar sobre racismo ambiental. Porque Canoas não se construiu com devastação e aquilombamento, né? Os pobres, negros, né, indo cada vez... O que é o racismo afroambiental? É tu empurrar... Colocar à margem essas a pessoas, margem, né? E a margem, realmente, a margem de áreas de alagamento, de deslizamento, né? E todos esses processos. E foi um debate muito rico, 2 dias. E uma questão, né? Depois, quem tá em maioria, não em como é que eu vou dizer, em número de pessoas, mas assim, poder decisório, diz que essas pessoas se colocam no local errado, né? Isso. Impróprio. Isso é muito violento também. E eu né? escutei isso. Vou chegar aí, que é a parte mais difícil, até eu diria. Porque daí nós vivemos esse momento, não se imagina, já falávamos sobre este momento de alagamento, porque eu sou muito envolvida com dados e com movimentos climáticos. Eu tenho né, nós temos essa preocupação, nós não debatemos. O feminismo está envolvido em tudo isso. Nós já falamos sobre a devastação, o desmatamento, as encostas, os eucaliptos, a plantação de soja, as acácias. Né? Nós não estamos combatendo o capitalismo, mas a gente quer algo que seja coerente, né? E que não traga essa devastação toda que trouxe na Serra Gaúcha.
Na verdade, é o entendimento, né, de que esse mesmo sistema capitalista, escravagista, patriarcal, que violenta os nossos corpos, né, as nossas vidas, violenta a natureza, que nos dá tudo para sobreviver. Né? Então, esse link que a gente fez lá no encontro foi super importante. E aí depois nós vivenciamos, né, dia 30 de abril, o deslizamento de uma barreira de 300 metros. É impossível de imaginar, né, o que aconteceu, e foi devastador, tanto que eu estou impedida das práticas do candomblé. Sim, eu estou impedida das práticas. Eu não tenho como reconstruir a área da roça, que é a área do candomblé, por causa que existe um laudo que coloca em risco, que ainda coloca em risco toda a estrutura, porque é assim, ó, não é o meu território que deslizou, que não é meu, é do orixá, é dos orixás, é de Exu. Deslizou 2 territórios para cima que são de vizinhos. E aí começam os problemas. E é muito engraçado que parece que as pessoas não entendem quando nós falamos sobre isso. Inclusive, ontem estava falando, né, com a Sandra ali sobre isso. É uma visão muito binária e muito, como posso dizer, burocrática. Exatamente. E que não compreende esses todos os eixos, né, Primeiro é um da vida das território, mulheres. primeiro para o poder público é um território particular, sendo que é um território que faz e tem todo esse Que trabalho. a roça ela tem certificação de utilidade pública municipal e ela é ponto de cultura pelo Ministério da Cultura. Então, ela tem várias certificações, né, do trabalho que ela vem feito, mas a prefeitura lá diz que não. É particular, não, elas não vão mexer. E assim, a condução é que eu acione os meus vizinhos. Tu mesma tem que fazer essa mediação e o espaço não é coletivo, né? Essa Não é individualização para não poder, enfim, seguir produzindo, assim. E, na verdade, aí é onde tu te depara com o racismo ambiental, onde tu te depara com o racismo estrutural e com o racismo religioso. Sim. São muitos eixos que se encontram, né? Vou voltar um pouquinho para o nosso tema. A gente já está quase chegando no tempo do programa, mas não queria deixar de convidar as pessoas para atividades práticas, eventos, enfim, mobilizações que venham a acontecer. Em relação a esses próximos dias, imagino que vai ter uma agenda forte, UBMista, como vocês dizem, para a gente fortalecer a luta, né? Sim. Convidem, nos contem um pouco. Então, são muitas atividades, né, que tem agora nos próximos dias, não só aqui em Porto Alegre, mas pelo interior também, segunda mesmo. Eu vou estar em Caxias do Sul, com o Conselho Estadual, tem uma atividade do Instituto Rosa de Leste lá, lançamento de uma campanha, tem atividades em Brasília também, com lançamento do Movimento das Mulheres Sem Medo para Mudar o Brasil, né, que é uma iniciativa do Instituto Se Fosse Você, da ex-deputada Manuela Dávila. Esteve aqui onde vocês estão e convidou para esse movimento. É um movimento que com certeza vai repercutir pelo Brasil inteiro, né? Porque a gente precisa de movimentos aí pluripartidários de mulheres para a gente ter de fato uma união contra essas opressões, contra essas violências. Aqui terão atividades de rua, de conscientização, panfletagem, com diversos materiais. A gente está aguardando ainda até o dia 10 de dezembro a assinatura do decreto da Rede Lilás, né? Quero destacar que para nós é uma conquista, a gente não vai parar de lutar pela volta da Secretaria de Política para as Mulheres, né, que a gente perdeu em 2015. Me arrepio. Era uma movimentação Sim, incrível. não, a gente segue buscando, né? A gente está aí com abaixo-assinado virtual e físico também pela volta. Já tem cerca de 5.000 assinaturas, mas a gente está buscando mais para entregar para o governador. Quando nós assumimos o conselho, depois de 4 anos, né, entramos no Ministério Público contra o governo para trazer o Centro de Referência da Mulher do Estado, estava no estacionamento do CAF, no porão do Centro Administrativo do Estado, hoje fica na Miguel Tostes 823, num prédio alugado pelo Estado,
né? Mas um espaço maravilhoso para as mulheres serem atendidas, onde tem um prédio que funciona, o Conselho Estadual também. E ontem a gente fez uma atividade de abertura dos 21 dias, falamos inclusive da violência de termos tantas vezes negado, inclusive para as meninas e adolescentes, o acesso ao aborto legal. Né? Aqui no estado nós temos só 7 serviços, né? Temos toda a região fronteira oeste, norte e noroeste do estado onde não tem serviço nenhum, Desassistidos. aborto sem nenhum tipo de serviço, assim. Né? E a gente sabe que, apesar da luta pela descriminalização, é algo que a gente está tentando garantir o que tem o tempo inteiro, né? Agora, mais uma vez, sendo ameaçadas no Congresso Nacional, inclusive de criminalização dos movimentos que recebem verba para conscientizar a população sobre o assunto, né? E a questão também da violência obstétrica, que são as mulheres negras mais atingidas, né? Que ainda escutam, na hora de fazer não estava doendo, né? Então, uma série de coisas, assim, não precisa anestesia, são mais São mais fortes, fortes. resistem, né? Coisas absurdas, assim, que não deveriam existir na vida das mulheres hoje. Mas falo também da falta da vaga na creche, né? Porque a mesma sociedade que não nos deixa abortar também não garante que a gente possa ter uma vaga na creche para poder trabalhar, para poder buscar uma mobilidade social, né? Ampliar o salário, por exemplo. Então, assim, são muitas iniciativas de várias organizações, né? E estão aí nas redes sociais, peço que sigam o Instagram do CEDMRS, né, do Conselho, da UBM também, que a gente está sempre anunciando aí as atividades. A gente vai deixar na descrição desse vídeo os links das redes sociais da UBM. Queria convidar a Cláudia, a gente mencionou antes, né? Convidar a mencionar também as atividades possíveis, Sim, as movimentações sim. que a gente vai Agora, ter por dia aqui. 5/12, a gente vai ter uma atividade que se chama Sindicatos Bancários nos 21 Dias de Ativismo, um debate sobre a luta contra a violência de gênero, que vai estar a presença da Fabiane Dutra, né? Vai ter também algumas outras colegas e companheiras de sindicatos, da CUT também, que a gente está confirmando, e vai ser no dia 5/12, às 18 horas, aqui no sindicato, lá na parte lá embaixo, onde era o café. Isso. Perfeito. Tem mais alguma coisa que vocês queiram nos contar? A conversa é sempre longa, né? Mas não sei se tem mais algum registro que vocês queiram fazer. Eu acredito assim, que esse empenho, o empenho de muitas que nem nós estávamos falando sobre isso, vai refletir no futuro de muitas que nem da tua idade. Eu acho muito importante nós começarmos a entender a necessidade de estarmos nesses espaços, de fazermos parte desses espaços, mesmo que não haja compreensão. Não se tenha muito bem claro o que eu estou fazendo ali, mas que se coloque ali até para se abrir a possibilidade. Porque, às vezes, aquela mulher que está naquele espaço, ela não está sofrendo violência, mas ela tem uma irmã que está, ela tem uma mãe que está, e muitas vezes não tem recurso e nem meios de acolhimento, para poder não consegue não sabe nem como acompanhar até uma delegacia ou até a uma entidade que consiga dar uma estrutura maior. E eu acho isso muito importante. Eu ia falar isso, assim, como é importante a gente saber onde está localizado o centro de referência da mulher, todos esses assuntos. Tem porque... o 0800 que funciona, ainda que em horário comercial, 0800 541 0803. É importante a gente saber isso, porque o que acontece? Alguma amiga, vizinha, irmã, enfim, qualquer mulher sofre alguma violência, não precisa ser necessariamente do companheiro, da companheira, não precisa ser na rua, pode ser em qualquer situação. A gente tem que saber onde buscar essa referência, né? E assim, os conselhos ainda, os municipais, eles são extremamente fechados. Tá? A pauta é extremamente reduzida. fechada. Eu falo porque nós vivenciamos isso na Cidade Feliz. Nós não conseguimos ingressar ainda no Condim, mesmo representando 2 entidades. Porque nós vamos levar esses números, nós vamos levar esses debates, e eles não querem esses debates. Então, eu acho muito importante nós multiplicarmos esses números de telefone e fazer essa divulgação nas agências bancárias, nos acessos.
Sim, exatamente. É importante verificar isso, assim, para que as pessoas consigam saber onde, né, buscar, onde ter esse contato e ter essa noção coletiva, vamos dizer assim, de Não que... se calar é o mais importante É. diante da violência. Por mais difícil que seja, a exposição, o enfrentamento é muito necessário. Porque se não for por ti, já estou saindo, não vou mais mexer nisso, eu já resolvi. Já resolveu a tua parte. Mas se tu não denunciar aquele agressor, ele vai fazer outras vítimas. Ele vai fazer. Então é muito importante não se calar, denunciar. Se der medo, vai com medo mesmo, porque tu não estarás sozinha. Ainda que a palavra da vítima seja questionada, ainda que o acesso aos serviços sejam difíceis, busque ajuda. Procura um movimento feminista, toda cidade tem, nem que seja uma diretoria do sindicato, né? Eu digo assim, é muito difícil que não tenha uma representação das bancárias, dos bancários, ou das professoras, ou dos municipários. E a UBM, por exemplo, está presente em todos os estados do país, nem todos os municípios, né? Mas com certeza tu vai encontrar pela rede social, manda uma mensagem que a gente vai, né, mãe? Nós Seja vamos. 2, 3, 4 da manhã, a gente vai junto na delegacia, a gente consegue o telefone de alguém. Não se calem. É importante também lembrar já encerrando, assim, lembrar para as nossas companheiras de luta nessa situação, de não esmorecer, né, de não desistir, de fazer esse enfrentamento. Acho que a tua palavra, conhecendo um pouco de como é a realidade no interior, é difícil eventualmente a gente encontrar lideranças para pegar junto, assim, como se diz, Pegar pela mão. e junto e fazer a movimentação para que a gente saia de uma pauta agora, nada contra essa mobilização, mas uma pauta simples de evento de clube de mães, aquela coisa que, então, reforça aquela domesticidade. Então, para que a gente consiga uma palavra de incentivo para as companheiras de luta, para que consigam se engajar em campanhas como essa, fortalecendo os coletivos, somar, né? Acho que são muitas mobilizações de mulheres que a gente pode colaborar para ajudar umas às outras nesses momentos. Isso, gurias. Muito obrigada. 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 Muito, muito, muito obrigada pela presença. Quero só fazer o fechamento aqui do nosso programa. Eu sou a Laís Escher, como mencionei, produzi e apresentei esse programa. Na técnica, a gente teve Diego Dornelles. A coordenação de comunicação é da Aline Adolfs e a direção de comunicação é do Sérgio Hoff. É isso, queria agradecer a todos pela audiência, as nossas convidadas pela presença e até mais. Até. Até.